Fala pessoal, estamos aqui para começar mais um episódio do podcast Outro Lado, seguindo a nossa série sobre o santuário. E antes de começarmos propriamente no tema, eu queria fazer aqui uma pequena revisão do que a gente falou no episódio anterior. Bom, no episódio anterior a gente conversou um pouquinho sobre o que realmente é religião. E a gente percebeu que religião é religar o ser humano a Deus novamente. Isso significa que um dia nós fomos desligados, separados, afastados de Deus. E a Bíblia diz que no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se desligaram, foram afastados de Deus. Mas Deus providenciou um meio pelo qual o ser humano poderia novamente ser ligado a Ele, ser restaurado ao que era antes. E a Bíblia nos mostra isso através do santuário israelita, onde Deus busca nos ensinar de uma forma didática o seu plano de redenção, a sua forma de nos ligar novamente a Ele. Por isso, a gente conversou sobre o santuário, nesse episódio sobre religião. Sim. Isso foi bem interessante, Gui. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Rubem Fernandes. Ele veio diretamente de Portugal. E, Rubem, fala um pouquinho sobre você. Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Fernandes, eu venho de Portugal, do norte de Portugal, perto do Porto, e pertenço à igreja de Espinho, onde sou ancião, e é um privilégio poder estar aqui convosco e partilhar este tema que eu gosto muito, o tema do santuário. Que legal. Muito obrigado, Rubens, pela sua presença, estar aqui com a gente para fazer esse bate-papo, E bom, hoje a gente queria ver de uma forma mais prática como o santuário ele se liga com a nossa vida, na vida diária, porque a gente viu no episódio anterior que o santuário ele mostra um caminho, um caminho para que nós pudéssemos ser restaurados à imagem e semelhança de Deus, e vimos que o santuário ele é uma representação de Jesus Cristo. Em tudo no santuário, cada elemento, cada cortina, cada objeto representa Jesus. Mas o que isso impacta na nossa vida prática hoje? Como começar nesse caminho? É muito interessante porque eu sou fã do santuário. Porquê? Porque muitas vezes eu tenho a oportunidade de falar do santuário aos outros e eu reparo que muitos cristãos, e mesmo não cristãos, veem o santuário como alguma coisa que estava apenas no passado. Era um ritual do povo de Israel, lá séculos e séculos atrás, que nem mesmo eles hoje em dia já praticam. Uhum. Uma cerimônia, como se fosse uma cerimônia só. Exatamente, era um ritual religioso que eles tinham há tantos séculos atrás, mas o que é interessante é que a Bíblia diz que esse santuário tem mensagens para nós hoje, representa algo na nossa caminhada espiritual. E eu acho que isso é muito mais interessante do que nós estávamos simplesmente a focar no que aconteceu no passado, mas é muito interessante nós olharmos para o santuário e vemos que ele é, de facto, um caminho que representa a minha ligação com Deus. E quando eu falo, às vezes, de pessoas de várias religiões e pessoas cristãs sobre este assunto, muitas vezes um cristão fica admirado como é que algo tão distante da nossa realidade, que aconteceu há tantos anos atrás, pode ter uma importância tão grande para mim hoje, para a minha vida religiosa, para a minha relação com Deus. E de facto, religião é isso mesmo, religar. E é muito interessante que no santuário Deus quer nos mostrar como fazer essa religação. Uhum. E já agora, se me permitem, temos aqui um versículo da Bíblia que eu acho muito interessante para dar aqui introdução ao tema, que se encontra em Salmos 68 e no versículo 24, que nos diz exatamente isso. Diz-nos: ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu bem. O que é que diz? No santuário. Por isso, o caminho de quem é que está no santuário? O caminho de Deus. E é muito interessante quando Cristo dizia: eu sou o caminho. Na realidade, Cristo estava-se a referir ao santuário. E muitas vezes nós não temos esta noção. Mas como ele está se referindo ao santuário simplesmente falando eu sou o caminho, a verdade e a vida, Porque o verso acrescenta mais essas duas palavras. Qual é a ligação de tudo isso? Exatamente. No Velho Testamento, em Ezequiel, diz-nos que o nome da porta de entrada no santuário era a porta do caminho. Nós achámos um pouco estranho porque aquilo não tinha portas na nossa visão, não é? Aquilo eram umas cortinas, estavam a separar.
mas o que é certo é que naquela altura chamavam de porta, e aquela é a porta de caminho. A nossa Bíblia não diz o nome das outras duas portas, mas a tradição judaica demonstra-nos que eles chamavam ao véu que separa o pátio do lugar santo, chamavam da porta da verdade. E o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo se chamava a porta da vida. Nossa, então o verso de que Cristo falou está todo no santuário? Exatamente. Portanto, quando Cristo pronunciou as palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida, na mente de um judeu ortodoxo, ou seja, um judeu religioso, que percebia de facto os ritos do santuário, perceberam imediatamente que ele estava a referir ao santuário. Porque ele disse que ele era, noutra frase, ele disse: eu sou a porta. Sim, ele fala lá isso no livro de João, né? Eu sou Exatamente. a porta. Para as Ou ovelhas. seja, e ele estava constantemente a dar referência ao seu santuário. Porquê? Porque o santuário representa a Cristo. Tudo no santuário representa a Cristo. E ele representa também este caminho espiritual. E o desafio é: estou eu disponível para começar esta caminhada e este caminho espiritual? Por exemplo, um pouco mais à frente, em Salmos 77, no Salmo 77, no versículo 13, diz novamente: o teu caminho, ó Deus, está no santuário, está a repetir. Em Isaías diz exatamente a mesma coisa. Vamos a Isaías, no capítulo 35, no versículo 8. É muito interessante que, e quando estudei o santuário, eu não fazia a mínima das ideias que existia um caminho no santuário. E nunca tinha reparado que existiam versículos da Bíblia que falavam sobre isso. É pouco falado esse tema. É, exatamente. Porque as pessoas já não pesquisam sobre o santuário nem de uma forma tão profunda, porque não acredito que tenham realmente significado para hoje. Exatamente. E, aliás, eu conheço pessoas que até estudam santuário, mas na perspectiva de compreender o que era feito no santuário. Sim. E o que é que significava os rituais do santuário. E normalmente não reparam que a Bíblia está constantemente a dizer que o santuário era uma representação. Mas era uma representação de quê? Apenas de Cristo? Não, é mais do que isso. E aqui no versículo 8, portanto, Isaías 35, 8, diz novamente: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Ou seja, este caminho é para quem aceita um desafio especial, ter uma relação especial com Deus. Nossa, eu achei muito interessante esse ponto, essa contextualização que o senhor trouxe aqui pra gente, porque isso mostra a importância de a gente entender também o contexto histórico em que a Bíblia é construída, né? Não só a Bíblia, mas qualquer livro, quando a gente lê, né, a gente entender o contexto, ler um texto na sua aplicação para o momento e para a nossa época é importantíssimo, né? Outras culturas tinham esse método de santuário também, que nem o povo de Israel. Teve uma mesclagem de culturas nesse sentido. Muitas culturas praticavam o ritual do sacrifício animal. Muitas. Outras até foram mais longe e inclusive praticavam o sacrifício humano. Crianças, né? Também. Não só crianças, mas também adultos. Havia muitas sociedades pagãs na altura que faziam esse tipo de cerimónia. Aliás, eu tive uma vez o privilégio de visitar Petra, na Jordânia, e não sei se conhecem, é muito famosa uma fachada que existe de Petra, e normalmente as pessoas vão visitar essa cidade para ver essa fachada e ver a cidade dos Macabeus, que é um povo bíblico também. Mas o que muitas pessoas não conhecem é que ao lado existe um caminho que leva até o topo da montanha. E lá no topo da montanha tem o quê? Um altar de sacrifícios humanos. E não era só lá na Jordânia. Mesmo aqui na América do Sul e na América Central praticava-se esse tipo de cerimónias. Agora, o que não existia em nenhuma dessas civilizações era um ritual tão extraordinário como o ritual do povo de Israel. E não tinha o significado que ele tem. Nem deviam ter tantos detalhes, porque o santuário tem tantos detalhes minutos que Deus coloca ali. Os outros são mais simples, eu já chego lá. O objeto não tinha todo aquele processo, era simplesmente um altar de sacrifício. E como vemos, o santuário do povo de Israel tem inúmeros objetos. Todos eles representam alguma coisa extraordinária. Mas muitas vezes as pessoas têm a noção de que isso era algo do Velho Testamento. Algo simplesmente que se aplicava lá antigamente ao povo de Israel. Mas é muito interessante que o apóstolo Paulo entendeu
que a mensagem de santuário era atual. E é esse versículo que gostava de partilhar convosco, se encontra em Hebreus, no capítulo 9, e do versículo 7 até o versículo 9, que falando do santuário, parem bem, especialmente no versículo 8 e no versículo 9, diz o seguinte: dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário, mais uma vez temos a mesma expressão do Velho Testamento, não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. Paulo está a dizer assim, reparem bem, ele está a dizer que existe a mensagem do caminho do santuário, não foi descoberta pelo povo de Israel. Não, mas como assim? Como? Nossa. Perdão, vai fazer o corte aí, só marcando. Enfim, mas enfim, como que eles não entenderam? Porque a mensagem foi dada para eles construíram o santuário, mas por que eles não entenderam? Porque para eles, aquilo tornou-se apenas um ritual que eles tinham a praticar, perdão dos pecados deles, mas eles não entenderam o caminho do santuário. Eles não entenderam esta alegoria. E é exatamente isto que Paulo está a dizer. Paulo está a dizer que o caminho do santuário não foi descoberto enquanto o santuário existia. E mais, ele está a dizer que essa mensagem do caminho do santuário é para quem? Para nós, hoje. Por isso, calhar, é importante nós sabemos o que é que isto quer dizer e o que é que realmente o apóstolo Paulo está aqui a querer dizer. E este caminho do santuário é, de facto, algo extraordinário para qualquer cristão hoje em dia. Sim. Então, avançando mais um pouquinho no assunto, como isso realmente funcionava no primeiro compartimento do santuário? Para a gente começar assim, do início, né? Como isso funcionava ali no pátio? Ora, então, nós no pátio, o santuário era um local para rituais religiosos que tinha 3 compartimentos. Vocês sabem quais são os compartimentos? O pátio, lugar santo, lugar santíssimo. Tudo isto faz parte do caminho do santuário. Tudo isto tem uma mensagem que representa a Cristo e que representa alguma coisa para mim. Alguma coisa que espiritualmente me demonstra como hei de viver a minha vida e o meu relacionamento com Deus. Ora, focando-nos no pátio, é muito interessante termos lá 2 objetos. Temos o altar de sacrifícios e temos também a pia com água. Ora, em que é que isto representa a Cristo? Em que é que isto representa o meu caminho espiritual? É muito simples. Quando João Batista viu a Cristo, antes de o batizar, o que é que ele disse? Que Jesus era o quê? Eis aqui o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Então, Cristo era o quê? O executar, ou seja, o cumprimento deste simbolismo extraordinário que havia no santuário do Cordeiro. Qualquer pessoa do povo de Israel na altura do templo de Israel, quer do primeiro, quer do segundo templo, quando ele cometia um pecado, o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir lá até o pátio e fazer um sacrifício, né? De um cordeiro, de um animal. Simbolicamente, e tudo isto são símbolos, porque matar um animal não perdoa pecados de ninguém, mas simbolicamente aquela pessoa estava a transferir o seu pecado para aquele animal que ia morrer em lugar da pessoa. Isso era de facto o símbolo de que um dia alguém viria a este mundo morrer pela humanidade. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Então, nós olhamos para isto de uma forma extraordinária. Porque no passado, os judeus, os israelitas faziam isso com a esperança de que um dia isso iria acontecer. Nós hoje vivemos numa altura em que isso já aconteceu. Sim. E é por isso que este ritual todo santuário já não é feito pelos cristãos. Porque o símbolo do perdão cumpriu-se na morte de Cristo. Sim. Mas, então, o que é que isto tem a ver comigo? É que eu, olhando para o altar de sacrifício, e eu como cristão, olho para lá e vejo Cristo a morrer na cruz. E isto representa o início da caminhada de qualquer cristão. Que é reconhecer que Cristo é o seu Salvador. Então, o olhar para Cristo, né,
Trazendo para um sentido prático, seria reconhecimento de Cristo como o Salvador e o que impacto isso pode gerar na nossa vida. Alguém que não está nem aí para o santuário ou para qualquer caminhada espiritual, que vive a sua vida normalmente, e se depara com a mensagem de Cristo, olha para Cristo e de facto vê que quer começar uma caminhada com Ele, a primeira coisa que se tem que concluir é o quê? Quem Cristo é. E Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Porquê? Porque Ele morreu na cruz. E o facto de Cristo ter morrido na cruz e ter ressuscitado é um evento que permite hoje aquilo que era o símbolo antigamente, que é o perdão dos pecados. Então o primeiro passo na vida do cristão é reconhecer Cristo como seu Salvador. Mas se eu reconheço Cristo como meu Salvador, o que é que eu quero fazer? Começar a ter uma relação com Ele. Concordam comigo? Sim. E ao contrário dos rituais antigos para Israel, qual é o ritual que Cristo disse que devia ser efetuado quando alguém quer ter de facto uma relação a sério com Ele? Em Mateus 28, né? Ele fala que nós devemos pregar o Evangelho e batizar as pessoas, né? Fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso mesmo. Então, a água que estava lá na pia representa isso mesmo. Aliás, nós fomos, por exemplo, a Atos no capítulo 8, nós vemos exatamente isso sendo posto em prática. Atos capítulo 8, desde o versículo 36 até ao versículo 39, temos a história aqui de um homem que aceitou Cristo como seu Salvador. E qual foi o passo a seguir? Batismo. Olha aqui a água que me impede de ser batizado. Se nós olharmos bem para o pátio do santuário, está aqui representada a conversão de uma pessoa ao cristianismo. O primeiro passo é olhar para Cristo, compreender que Ele é nosso Salvador. Aceitar Cristo como nosso Salvador e depois querer iniciar uma caminhada com Ele. E como é que eu digo ao mundo que eu sou cristão? É pelo batismo. Então, é verdade que a pia com água representa em primeiro lugar a Cristo, porque Ele disse muitas vezes o quê? Eu sou a água da vida. Assim como Ele era cordeiro no altar de sacrifício, Ele é a água da pia. Mas para mim, espiritualmente, isto representa reconhecer Cristo como meu Salvador e representa a minha decisão pelo batismo. Pertencer a Cristo. É isso que significa. E, de facto, isto é uma visão da conversão de alguém ao cristianismo. Então, no pátio, nós temos isso. Temos o simbolismo da conversão do início de uma caminhada. E isto implica que o batismo não é o fim de uma caminhada. Esse capítulo ele fala, então, já tem os dois, uma vez do pátio aqui. Exatamente. Eu já estava lendo o profeta Isaías quando falava nisso sobre cordeiro mudo. E aí, logo em seguida, já tem um batismo. Tem os dois, um batismo. É uma referência ao santuário, claramente aqui, né? E algo interessante também nessa questão da parte do batismo da água é que a Bíblia diz também que isso é um lavar regenerador do Espírito Santo, lá no livro de Tito, capítulo 3. E a Bíblia também diz que o Espírito Santo que opera em nós tanto querer como efetuar. Ou seja, tudo ali no pátio acontecia por meio de Deus. Era Deus através de Cristo morrendo por nós, era Deus através do Espírito nos transformando, né? Nos fazendo se arrepender dos nossos pecados e assim sermos transformados por Ele, né? Tinha alguma representação para o sacerdote que fazia o sacrifício no pátio? Todo o processo que se passava lá, e isto é muito interessante porque nós, especialmente no livro do Apocalipse, nós entendemos que, no fundo, o sumo sacerdote é uma representação também de quem? De Cristo. Por isso, na realidade, tudo, sem exceção no santuário, representa a Cristo. E não só representa a Cristo, como representa os seus ministérios pela humanidade. E estamos a estudar aqui a parte do pátio, quando formos estudar os outros compartimentos, vamos ver que tudo gira à volta da personagem de Cristo.
e na vontade que Deus tem de ter um relacionamento pessoal com o homem, com o ser humano. Deus tem essa vontade. E Ele definiu um caminho para o homem chegar até Ele. Agora, não depende de Deus eu percorrer esse caminho. Não depende de Deus. E Ele dá-nos o mapa e agora espera o quê? Que nós percorramos esse caminho. E por isso a progressão neste caminho espiritual, do caminho do santuário, não depende de Deus. Depende das minhas decisões e daquilo que eu ponho em prática. Ora, eu queria chamar a atenção que o que se passava antigamente no santuário lá há séculos atrás, no santuário judaico, era um símbolo para a purificação do pecador. Certo? Certo. Era isso que eles iam lá fazer. Então, isto quer dizer que aqui no pátio está representado também aquilo que é uma das mensagens centrais do cristianismo, que é a justificação. E como é que nós entendemos isto? Eu já agora queria lançar aqui um desafio, quem estiver lá em casa e a vocês também, a pensarmos bem no que diz a palavra de Deus. E vamos ler 2 versículos. Primeiro vamos a Romanos. A Romanos no capítulo 3, no versículo 22 ao versículo 25. E temos aqui estas palavras que eu acho extraordinárias do apóstolo Paulo. Diz que a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo o quê? Justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em quê? Em Cristo Jesus. O qual propôs por propiciação, pela fé no seu sangue, para declarar a sua justiça, para quê? Remissão de pecados. Ou seja, quando existe perdão dos pecados, existe o quê? Justificação pela fé. É o que ele está aqui a dizer. E se nós formos pensar bem nas palavras de Cristo, foi exatamente isso que Cristo disse. Se nós formos a Lucas, e isto é algo de fundamental para a fé do cristianismo, se nós formos a Lucas, no versículo 18, nós vemos Cristo a dizer exatamente a mesma coisa. Lucas capítulo 18. É, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 temos aqui uma parábola que Cristo apresenta. E nesta parábola, Cristo está a ensinar exatamente a mesma coisa do que o Paulo disse. A parábola é uma parábola muito interessante. Qual é esta parábola? É a parábola de um fariseu, certo? E um quê? Publicano. Exatamente. Publicano seria o quê, exatamente? O publicano era um cobrador de impostos, portanto era um traidor. Era o mais, não sei se pode dizer isto aqui no Brasil, mas era o mais rasca dos mais rascas. Deu para entender. Deu para entender? É. Como é que vocês diriam isso? Era o que está lá bem abaixo na hierarquia. Era o visto como o mais reto das pessoas. O rei. Porquê? Porque ele era um judeu escolhido para cobrar impostos aos judeus para entregar ao Império Romano. E isso para um judeu era uma traição completa. Era que Zaqueu. É, exatamente. Então, o que é que estes 2 homens vão fazer ao templo? Eles vão orar, né? Vão orar. E como é que é a oração do fariseu? Um fariseu era um líder religioso. Era alguém que é considerado na sociedade como impecável, exemplar. Alguém que é visto como modelo a seguir. E ele foi lá orar convicto de que era um modelo a seguir. E a oração dele foi muito estranha. Oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, ele mesmo já se comparou com outra pessoa ali, já se colocou como alguém superior, né? Pronto, ele foi dar graças a Deus por aquilo que ele era, que é no mínimo estranho. Sim. Até porque isso já não tem nada a ver com o versículo que a gente acabou de ler, né? Que não há distinção entre as pessoas, né? Exatamente. Todos são pecadores e são destituídos da glória de Deus, né? Mas como é que foi a oração
daquele publicano que estava daquele lado. Foi totalmente diferente. Totalmente. O que é que ele disse? Ó Deus, tem Misericórdia. misericórdia de mim, que eu sou o quê? Pecador. Pecado. O que é que ele estava lá a fazer? Ele estava a pedir concretamente o que a Deus? Ele estava a pedir o perdão dos seus pecados. Ele tinha a noção que era pecador, sim ou não? Sim. O outro também era pecador, sim ou não? Era. Mas ele não tinha a noção disso, pois não. Ele achava que era o cara, não é? Como se diz aqui no Brasil. Deus devia estar orgulhoso dele ali, né? Mas então, este homem foi literalmente pedir perdão a Deus porque tinha noção que era o quê? Pecador. Mas o versículo a seguir é muito estranho. Porque Jesus, ao contar a história, ele diz o quê? Que ele saiu de lá perdoado? É isso que diz? Justificado. Não. Digo-vos que este desceu, o que é? Justificado para a sua casa. Isto é muito importante nós compreendermos, porque aqui no pátio está representada uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, a justificação pela fé. Porquê? Porque a justificação e o perdão são o quê? A mesma coisa. Ser perdoado ou justificado são sinónimos, é exatamente a mesma coisa. Por isso é que ele foi pedir perdão e Jesus disse que ele foi o quê? Justificado. Então, toda vez que eu ler na Bíblia a palavra justificação ou justificado, eu posso substituir por perdão, vamos dizer assim? Perdão ou perdoado, exatamente. Foi isso que esse homem saiu lá, justificado. Porquê? Porque recebeu a purificação, recebeu o perdão dos seus pecados. E isso quer dizer uma coisa muito simples. E este versículo mostra-nos isso completamente. É que, já agora faço essa pergunta a vocês dois. Eu posso perdoar os meus pecados? Não, esse ponto é importantíssimo. Porque tem um versículo em Romanos que fala assim, ó, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25. Ou seja, Jesus, ele morre na cruz para que nós pudéssemos ser perdoados. Se ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser perdoados, faz sentido nós termos a capacidade de nos perdoar? Não faz, porque se nós podemos nos perdoar, podemos nos salvar, significa que Jesus morreu em vão, né? Aliás, os fariseus e os escribas acusavam Cristo de blasfemar por ele dizer: perdoados estão os teus pecados quando curar alguém. Ora, Cristo podia perdoar pecados. Poderia. Porquê? Porque ele era Deus. Porque ele era Deus. Mas os homens que não achavam que ele era Deus diziam que ele estava aqui a blasfemar, porque só Deus pode perdoar pecados. E então isto é extraordinário, porque nós, como cristãos, temos que ter noção que nós não podemos fazer nada para resolver o nosso passado. Nós não podemos fazer nada para perdoar os nossos. Nós não podemos fazer nada para ser justificados. Porque o perdão é pela fé. É a mesma coisa que eu dizer, a justificação é pela fé. E como é que isso se materializa na vida do cristão? É olhando lá para o santuário. É olhando para Cristo, que é quem pode perdoar os pecados. Então, o que é que aquele homem fez? Aquele homem estava arrependido e orou ao Senhor pedindo perdão. E é isto que Deus nos ensina. Porque o perdão de Deus, ele é universal. Deus é fiel para perdoar os nossos pecados. No entanto, nem toda a gente é perdoada. Porquê? Se Cristo morreu para perdão dos pecados, e se o perdão está disponível para toda a gente, porquê é que nem toda a gente é perdoada? Porque assim como os fariseus, nem todos reconhecem que são pecadores e que precisam de Cristo, né? E o arrependimento e a confissão é o requisito que existe para o perdão. Porquê? Porque Deus respeita a liberdade e a decisão de todas as pessoas. Assim como Ele respeita aqueles que nada querem com Ele, Ele também respeita a decisão daqueles que querem alguma coisa com Ele. Então, porquê que nem toda a gente é perdoada?
Porque para eu ser perdoado, eu tenho que dar autorização a Deus para me perdoar. E como é que eu dou autorização a Deus? É eu me arrepender e confessar o meu pecado. Porque eu pela fé estou a dizer a Deus isto. E eu acredito que a morte de Cristo é suficiente para quê? Perdoar os meus pecados. Por isso é que o perdão é pela fé. Por isso é que a justificação é pela fé. E esta é a doutrina mais importante que nós podemos aprender do pátio do santuário. E representa o início desta caminhada no caminho do santuário. Nossa, isso é extraordinário, porque Cristo ele morre numa cruz por nós, ele, mesmo sendo Deus, né, ele não permanece no lugar de Deus, mas se torna um homem para nos salvar. E ele não é um Deus ditador, como eram os deuses pagãos, que te obriga a tomar a decisão, que tira a sua liberdade. Mas mesmo tendo a capacidade de fazer isso, o poder para fazer isso, ele escolhe não fazer e respeitar a decisão de cada um, né? Interessante que ele coloca Deus apresenta o santuário de uma forma didática para que as pessoas pudessem compreender esse plano da redenção. É isso mesmo. Então, ele, além de se sacrificar, ele se importa até de ensinar e educar as pessoas para que possam ir a ele. Né? É exatamente. Em busca de solução para os seus problemas. Mas bom, gente, o assunto está muito interessante, mas a gente vai continuar isso no próximo episódio do nosso podcast. Então, se inscreva no nosso canal e não perca nada do que vamos estar lançando por aqui, porque vai ser muito bom, tá bom? Vai deixar na descrição o canal do Rubens também. É verdade. Como a gente pode ter acesso a mais conteúdos seus? Muito bem, eu tenho um canal do YouTube, chama-se Fé e Evidências, e se quiserem consultar, tem lá uma lista de reprodução, onde este tema é explanado com mais detalhe, e depois posso deixar convosco o link para poderem partilhar. Então, resumindo aqui para a gente finalizar, em 3 passos simples, como a gente poderia, né, colocar em prática as lições que a gente tira do pátio para a nossa vida. Portanto, aqui no pátio está representado uma obra maravilhosa de Deus. Deus quer nos perdoar. Deus quer nos justificar. Ele está à espera para poder fazer isso. E isso está disponível para todas as pessoas. Mas Deus não pode fazer nada contra a minha vontade. Então, se eu me arrepender, se eu confessar a Ele o meu pecado e aceitar, de facto, o perdão de Deus, então eu estou justificado. E a justificação pela fé é algo que faz do cristianismo uma religião totalmente diferente de todas as outras. Porque não há nenhuma outra religião em que a salvação é gratuita, em que a salvação é uma prenda. Todas as religiões ensinam a salvação é por mérito. É algo que eu faço para obter a salvação. Mas é aí o ponto diferente do verdadeiro cristianismo. Aceitar que a salvação, e neste caso, aceitar que o perdão é pela fé. Nossa, isso é lindo. Então, com isso a gente finaliza o nosso episódio de hoje, mas lembrando, vamos continuar a nossa série sobre o santuário e agora vamos avançar para a parte do santo também. Então, se você quer ter um entendimento mais profundo de tudo isso e como isso se aplica na sua vida prática, continue atento para não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? E nós vamos aqui finalizar com uma oração, pode ser? E Alisson, você pode fazer essa oração para a gente? Posso sim. Oremos então. Pai Celestial, te agradecemos por teu amor infinito, Pai. Te agradecemos pelo santuário que o Senhor deixou tão plenamente descrito na tua palavra, em toda a Bíblia. Te agradecemos, Pai, pelos significados profundos que existem ali a respeito da nossa salvação e justificação em Cristo Jesus. Te agradecemos, Pai, pelo nosso Salvador ter vindo aqui, morrido por nós, para que fôssemos salvos, Pai, pelo seu sangue e pudéssemos, Pai, ter uma nova vida. Te louvamos e te agradecemos, peço uma bênção especial por cada um dos telespectadores e ouvintes também, que o Senhor seja com todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Senhor.